encontro com a palavra de Deus se dá nesta noite no livro de Efésios, depois dos Evangelhos, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, a carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso. Hoje há apenas escavações, ruínas, bem escavadas, aliás, mas naquela época era uma grande metrópole, poder regional, comercial e até rota de diversos comércios. E foi estabelecida uma igreja lá, pela obra do apóstolo Paulo e outros. E depois o apóstolo escreve esta carta a eles. Você que é membro da igreja, fez o curso Integração, o curso para novos membros, deu uma boa examinada na carta aos Efésios. É interessante, as cartas de Paulo, Efésios é um exemplo desta prática dele de primeiro apresentar o Evangelho, os fundamentos do Evangelho. Ele faz isso em Efésios capítulo 1 e 2 em particular. E a partir do capítulo 2, mais 3 em diante principalmente, ele vai à aplicação prática. Isto é, as verdades do Evangelho que ele apresentou devem levar a consequências da minha vida prática, na minha nova vida em Cristo. Nós vamos ler no capítulo 4, então nesta sessão, nesta parte da carta, onde ele aborda questões práticas para a minha vida sua em Cristo. Em Cristo. Somente em Cristo. Não são exemplos moralistas apenas, mas aquilo que deve acontecer como resultado de Cristo na minha vida. Vamos ler a palavra de Deus, então, em Efésios 4, 17 a 32, e depois no capítulo 5, de 18 a 20. Eliminando maus hábitos. Ouça a palavra de Deus, eliminando maus hábitos, capítulo 4, verso 17. Receba a palavra de Deus de coração aberto, mente alerta, que Deus o edifique. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade.
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E mais à frente, no capítulo 5, ele diz, nos versos 18 a 20, o seguinte: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versos 22 a 24, mais uma vez. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A palavra de Deus soou mais uma vez em nossos ouvidos. Temos o privilégio de tê-la ouvido e recebido mais uma vez. Chuck Swindoll, um nome inglês, estranho para nós, mas talvez não muito estranho para tantos aqui, porque ele é um pastor hoje, já bem idoso, mas que é e foi muito conhecido nos Estados Unidos, um homem de uma atividade bem extensa, e inclusive autor de alguns livros que estão no português, e então muitos de vocês já devem ter ouvido falar deste nome, deste autor, dos livros dele, Chuck Swindoll. Mas é interessante de tudo que ele fala, escreve muitas coisas, uma exposição bíblica muito bem feita, bem sólida. Há um lugar onde ele narra num dos seus livros uma experiência pessoal dele, vamos chamar de simples e muito interessante. Veja o que ele diz sobre ele mesmo. Falando dele quando era ali, talvez criança ainda, adolescente. Eu tinha o hábito de comer as minhas unhas até a pele. Eu arrancava aquelas coisinhas assim que elas começavam a aparecer. Por 20 anos eu carreguei comigo aqueles tocos horríveis que eu chamava de dedos. Esses dedos lamentáveis resultavam em duas experiências miseráveis para mim. Primeiro, embaraço pessoal. Sentia vergonha quando precisava expor em público os meus dedos. Segundo, limitação física. Se derrubasse uma moeda ou papel, eu tinha que esquecer qualquer ideia de apanhá-los. Qualquer serviço delicado era uma impossibilidade para mim, sem unhas. Minha mãe tentou de tudo para interromper esse hábito maligno. Promessa de dinheiro, pimenta nos dedos, luvas o dia todo e até embaraçar-me em público. Mas ela nunca conseguiu tirar esse hábito de mim. Mas lembre-se que na narrativa ele diz que carregou esse hábito por 20 anos. Chegou o dia que ele venceu. Maus hábitos, que vão até de um simples roer unhas até o crime mais tenebroso. O que eles têm em comum? Nenhum mau hábito vem de Deus. É ensinado por Deus, é dado por Deus, é aprovado por Deus. Todo mau hábito na sua própria dimensão nos causam males, nos escravizam, nos fazem mal e fazem mal, inclusive, àqueles que estão à nossa volta, àqueles com quem convivemos.
há um imposto altíssimo que é pago por qualquer mau hábito. Ele precisa ser eliminado. E há tantos, poderíamos listar alguns apenas, e a lista não é exaustiva, há muitos outros. Podemos falar de drogas, terrível hábito dos nossos dias, o álcool, a bebida alcoólica, tremendo mal dos nossos dias, o fumo, o palavrão, o uso do palavrão. O apóstolo Paulo fala aqui sobre a palavra que edifica e não a que destrói, nesse texto que lemos, não é? Masturbação, pornografia, a mentira, a meia-verdade, a falta de sinceridade, a mentira direta, grave, é aquela que parece mais suave. Desonestidade, roubar de forma afrontosa, um assalto, mas quantas outras formas sutis de roubo. O vício das novelas, ser escravo das novelas, da mensagem delas, a fofoca. E depois podíamos até avançar para aquelas coisas mais próximas dos nossos hábitos relacionais e até intimistas, implicância. Ser implicante de forma crônica. Sempre as pessoas vão ter que conviver com as minhas implicâncias. E eu também, e me torno desagradável até para mim mesmo. Implico com tudo de forma profunda, agressiva. A rudeza, eu sou rude. E os outros sofrem com isso. Eu também, porque eu vivo nesse estado de ser rude. A explosão, eu não tenho controle da fúria, a ira, eu explodo e que mal que isso não causa no ambiente, essas explosões minhas, e a mim mesmo também. Negatividade, eu sou marcado por um espírito, uma atitude negativa para com tudo, de forma também crônica, sempre negativo. E as pessoas têm que receber essa dose desagradável da minha visão negativa da vida. A manha e a birra, manha e birra, que encontramos de forma muito afrontosa em crianças, elas precisam ser corrigidas. Pais não sabem mais corrigir manha e birra em crianças nos nossos dias, não é verdade? E elas são entregues ao seu próprio coração, como diz Provérbios, e coitado delas. São entregues à sua miséria, e quem pode ajudá-las a sair dessa miséria não faz. E elas ficam entregues a isso que faz mal a elas em primeiro lugar, e depois a outros à sua volta, e por fazer mal aos outros à sua volta, vai fazer mal para elas. Uma experiência terrível de vida. Mas quantos adultos não vencem a manha e a birra? Aquela atitude de se fechar quando as coisas não são como quer, ao invés de buscar a ponte e tratar como pessoas maduras e ver onde está a diferença, o conflito e tentar acertar de forma respeitosa. Não, adota atitudes infantis e imaturas da manha, da birra. Manipulação. Virei um adulto manipulador. Não sei se eu trago uma herança da minha casa, da minha família, de onde vem isso, mas certamente conta com o meu coração perdido, que carece da ação de Deus. Me torno um manipulador das pessoas, manipulo o meu cônjuge, manipulo todo mundo. Vitimização, trago essa atitude de sempre me achar como uma vítima. E isso está tão forte em mim, e isso azeda o meu relacionamento com os outros, sempre me faço de vítima diante deles. Acidez, sou esse camarada ácido, essa mulher ácida, esse homem ácido. Naquela crítica ferrenha, amarga, ácida, que fere e que não constrói, não busca tratar as coisas, mas tem esse ataque sempre destrutivo para com os outros e as situações, defensivo. Sou sempre aquela pessoa que está se defendendo, nunca consegue receber uma palavra diferente e entrar então numa elaboração, num tratar do assunto e um argumento respeitoso. Não sou defensivo, eu já respondo de forma contra-atacando para destruir o outro. Não aceito, inclusive, quando é uma colocação de descontração. Eu respondo de forma ácida. Não aceito, não sei conviver com nada que
difira da minha pessoa, não sei rir de mim mesmo até um pouco, me levo a sério demais. E aí podemos continuar nessa lista em tantas direções, e poderíamos falar também do problema do mau hábito, do exagero, isto é, do descontrole, em algumas coisas que são legítimas, que podemos fazer, usar, não há problema, mas se tornam hábitos malignos porque exageramos, sai fora do controle e somos escravizados e dominados. Por exemplo, televisão, mídia, celular, descontrole, exagero. Talvez alguns do dormir demais. Podemos falar do comer, o exagero, o descontrole na alimentação. E o nosso problema hoje é o quê? Inclusive no nosso país, a estatística está por aí, é a comida exagerada. E agora temos aí a maior parte da população já em estado obeso. Maus hábitos. Alguém aqui nesta noite com um mau hábito? Primeiramente, deixe-me dizer, não pense que a mensagem é exclusiva para você. Não quero que você encontre conforto, mas que você entenda a dimensão do problema. Não é só você que tem mau hábito. Todos nós carecemos da ação do Espírito Santo para nos livrar, eliminar maus hábitos. E a palavra de Deus nesta noite, então, fala ao seu coração, ao coração de cada um de nós individualmente, enquanto fala a todos nós. Elimine o mau hábito. Há algum mau hábito na sua vida? Elimine. Não deixe ele sossegado, ele precisa sair da sua vivência, ele é inimigo. Mas como eliminar? Como eliminar? O apóstolo Paulo deixa muito claro na carta de Efésios, eu já disse, ele nos capítulos 1 e 2 explica o Evangelho, a extensão e a profundidade do que é o Evangelho. Tremenda explicação. Efésios 1 e 2. Depois, ele vai à aplicação prática, o que é esse Evangelho em nossas vidas, quais são os impactos, as transformações que vêm a nós. Eliminar o seu mau hábito exige, então, você buscar regeneração. Regeneração. É preciso clamar, buscar sua regeneração. Talvez você possa dizer nesta noite, e louvado seja Deus, se é possível, você possa dizer, eu já sou regenerado em Cristo. O que é regenerado? A palavra aí é composta do prefixo re e depois generar ou gerar. Isto é, gerado outra vez. Isto é aquilo que Jesus chamou no Evangelho de João, capítulo 3, novo nascimento. Quando nós nos tornamos verdadeiramente discípulos de Cristo, quando o poder do Evangelho chega às nossas vidas realmente, o que aconteceu? Primeiro, nós entendemos pela primeira vez a nossa realidade, a verdade sobre nós. Somos fracassados moralmente, somos devedores, somos vazios, somos culpados, somos rompidos com Deus. Não importa se tem uma fezinha aí de plantão, não é isto. Isto não é o Evangelho e a fé cristã. A verdade é que nós andamos pelo nosso próprio coração, e um coração instruído pelo maligno, pelo mundo, pela cultura. Chega aquele dia quando isto pesa sobre mim, se torna irresistível. E aí eu sou empurrado, não vejo outro caminho a não ser reconhecer minha necessidade profunda da morte de Cristo em meu lugar. Um sacrifício vicário, substituto, caiu sobre ele toda a minha culpa, meu rompimento com Deus, que eu não poderia reparar. Ele veio para reparar e reparou. Ele, o justo e perfeito, assim fez. Então eu clamo pelo perdão da graça que vem do Cristo crucificado por mim. Pela fé eu creio, ele morreu a minha morte, eu a recebo e clamo a Deus perdão, reconciliação eterna com Deus, não nos meus méritos, mas nos méritos de Cristo por mim na cruz. E ali então eu morro com Cristo pela fé. Ele morreu a minha morte, eu morri com ele. Morri para o pecado, para o mundo. E agora eu nasço para uma nova vida, isto é, a vida reconciliada com Deus, viver para Deus, com Deus, eternamente em paz com Deus. Paz com Deus porque Cristo morreu por mim, estou reconciliado, não nos meus méritos, eu não garanto isso, Cristo garante pela sua morte.
paz com Deus para sempre, uma nova vida. E agora, então, sou do Senhor, deixo o reino das trevas, vou para o reino da luz, deixo o reino do mundo, vou para o reino dos céus, o reino de Deus. Ele é o rei da minha vida e agora ele vai trabalhar na minha vida, sou dele. Vai trabalhar para eu ser mais e mais o filho, a filha que ele quer que eu seja. E aí ele faz isso através da sua palavra, como nesta noite, quando nós a lemos. Então a regeneração é isto, essa experiência que é a mais profunda que o ser humano pode experimentar e que modifica tudo. Você já é um regenerado em Cristo, você já chegou ali. Eliminar o mau hábito exige a regeneração. Começa com esse encontro com Deus que revoluciona a sua vida. Esse encontro com Deus na pessoa, obra, morte e ressurreição de Jesus Cristo, tudo a ver com a sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no capítulo 4, verso 24, vocês foram ensinados a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade conforme a verdade. Ele não está dizendo que nós vamos nos tornar igual a Deus, nenhum de nós pode se tornar igual a Deus, mas alguns atributos de Deus, não todos, alguns atributos dele, a soberania, por exemplo, dele, o poder dele, isso nós não podemos partilhar disto. Mas alguns atributos das virtudes, Deus compartilha, permite que experimentamos na medida finita nossa. Atributos de Deus, qualidades de Deus, como a justiça, a vida reta, e a retidão e a santidade, a vida santa, isto é separada daquilo que é avesso ao caráter de Deus, aquilo que é destruidor, aquilo que é maligno, viver a vida em santidade, mais e mais conformado à vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo está aqui no verso 24, chamando aquilo que ele já explicou muito bem nos capítulos 1 e 2, o poder do evangelho na minha vida, que me regenera, me transforma. Eu deixo de ser o velho homem para ser o novo homem. Eu deixo de ser a velha mulher para ser a nova mulher. Há um velho Jessé e um novo Jessé. A minha vida, a semelhança da história do mundo, é dividida em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Quando Cristo adentrou a minha vida, houve a regeneração, morri com Cristo, nasci para a nova vida, ficou para trás a vida antes de Cristo. Agora, a vida depois de Cristo, agora é a vontade de Deus trabalhando na minha vida. Regeneração, eliminar o hábito requer isto. Você não vai vencer o mau hábito sem isto verdadeiramente. Então entenda bem, toda abordagem com ultrapassarmos, vencermos, eliminarmos essas coisas negativas, ruins, para nós nesta noite, para nós no Evangelho, não tem nada a ver com terapias humanas. Nossa abordagem das Escrituras exige necessariamente o Evangelho para lidarmos com as nossas inquietações, a nossa malignidade, os nossos fracassos, nossas perturbações. Tudo isso exige o Evangelho. O Evangelho tem a ver com tudo que eu sou. Não há na visão bíblica a seguinte questão ou a seguinte colocação: olha, isso aí tem a ver com a Bíblia, tem a ver com Jesus Cristo, tem a ver com a fé cristã. Não, isso aqui é da ciência da terapia, não tem nada a ver com a fé, é lá na terapia que você vai tratar. Não. O Evangelho, a obra de Deus em Cristo é holístico. É tudo que eu sou em todos os meus mau hábitos de todas as formas. Mas isto, então vamos entender bem. Nós não estamos ensinando aqui, a palavra de Deus não está trazendo a nós nenhuma nova forma de terapia. E nós vamos entender isso muito bem conforme vamos então agora caminhando mais nesse texto. Eliminar o seu mau hábito exige regeneração em Cristo. Você não vai chegar ao terapeuta e vai ouvir dele: olha, a primeira coisa é o seguinte, você já acertou sua vida com Deus em Cristo. Ele é o centro da sua vida. Isso não vai acontecer lá. Lá vai ser, quem vai estar no centro? O próprio homem, o seu próprio conhecimento, o próprio ser humano. Nós vamos resolver isso aqui nas nossas capacidades. É preciso definir sua condição. Você é um novo homem, uma nova mulher em Cristo?
Ou você ainda é o velho homem, a velha mulher sem Cristo? Quem é você? E aí, se você disser, sou um novo homem, uma nova mulher em Cristo, você há de ter uma lucidez com relação à malignidade de todo e qualquer mau hábito. O que acontece com aquele que é regenerado, está em Cristo agora, é que ele tem um discernimento muito aprofundado. Ele lê e ele percebe em si a malignidade dos maus hábitos. Ele não desconversa, ele não dá explicação. O problema é a sociedade, o problema é meu pai, etc. Não transfere. Não, eu tenho um problema maligno, um mau hábito, que não deve estar em mim. E a presença de Cristo em mim, através do Espírito Santo, constantemente me traz à tona isto e me incomoda. É mal, não deve estar em mim. Talvez eu estou derrotado nisto, mas não em paz. Há uma lucidez muito grande com relação à malignidade. Não é algo simples, que simplesmente precisamos de um tratamento para resolver. Não, é algo que precisa uma abordagem muito radical, que passa pela regeneração, nascer de novo. E então há uma honestidade quanto ao hábito maligno. Isto é, eu digo, eu tenho um problema de mentir, sou honesto comigo. Eu tenho um problema de me apropriar do que não é meu. Eu tenho um problema de ser ácido e crítico de forma crônica. Eu tenho esse problema, eu sou honesto. Ninguém vai vencer se não tiver esse discernimento espiritual que vem a nós pela palavra do Espírito Santo, na vida nova em Cristo. Onde nós lemos e não nos desculpamos, mas assumimos que nós temos um mau hábito de forma muito honesta. Eu tenho. Salmo 51, Salmo de Davi, a grande confissão, ele diz o quê? Lá, eu pequei contra ti, somente eu pequei contra ti. Chega nesse ponto. A vitória passa por aí. A vitória tem que caminhar por aí. Nessa lucidez, nessa honestidade. E aí, a obra completa do Evangelho, a obra completa do Espírito Santo aplicando a palavra nas nossas vidas, há de trazer finalmente o quê? O arrependimento. Arrependimento. Não a lamúria, mas o arrependimento. Não apenas ficar se lamentando, mas o arrependimento. O que é arrependimento? É arrependimento no sentido bíblico, é fazer o retorno, é dar a meia volta. Eu ia por aqui, faço o retorno e então mudo de direção. Isso é arrependimento bíblico. Não é apenas uma tristezinha. Arrependimento. Vou deixar. Preciso deixar isso. Tenho que deixar esse mau hábito. Isso tudo é obra da regeneração em nossas vidas, em Cristo. Para que seja eliminado esse mau hábito que faz tanto mal a você, que te escraviza, que não permite você desfrutar de tudo que Deus tem para você. E que atrapalha os outros também, tenham certeza. Quem está à sua volta, quem tem que conviver com você, acaba sendo afetado. É preciso eliminar isto. É preciso, então, a regeneração. Mas é preciso, depois, então, como regenerado e arrependido, honesto com relação à situação toda, é preciso uma renovação, um renovar do arrazoar. Será que entendemos que a regeneração em Cristo, a vida cristã, é um renovar do nosso arrazoar, da forma de concatenarmos nossos pensamentos, nossas explicações, nossas justificativas? O cérebro humano, então, ali a mente humana, ela trabalha as ideias, ela começa num ponto, vai para o outro, mas quando nós somos regenerados, nós vamos partir sempre de Deus em Cristo na palavra. Ali é nosso ponto de partida de pensamento, para então analisar todas as coisas, inclusive nossos comportamentos e atitudes, maus hábitos, e equacioná-los de uma forma bíblica, não de uma forma mundana, mas de uma forma bíblica. Quantas vezes as pessoas pensam que não é porque eu tive um momento emocional forte. Primeiro, se nós, quando nos convertemos, somos regenerados, temos manifestações distintas. Alguns têm um momento muito emocional, porque são mais emocionais até.
muitas vezes por isso. Outros será mais na quietude, de uma forma muito intimista do seu ser. Não vemos tanta manifestação emocional. Mas seja com um jeito ou de outro, esse é o ponto. A verdadeira conversão é aquela que toca a minha interioridade. Como se manifesta por fora, depende muito de cada um. Mas eu cheguei àquele ponto quando, conforme eu já descrevi o Evangelho, eu entendi minha condição, entendi quem é Jesus Cristo, minha necessidade da obra dele. Talvez foi uma peregrinação e cheguei a esse momento. Talvez foi um momento imediato, entendi. Cada um de nós tem uma história. Mas a verdade é que aí houve uma revolução na minha interioridade, no meu mundo intimista. Meu modo de pensar mudou. Não é se eu passei a chorar mais quando falam de Jesus. É se eu mudei minha concatenação, a minha razão. Mudou aí. Eu formulo a vida em minhas ações a partir de um arrazoado que é segundo Deus em Cristo nas Escrituras Sagradas. Antes era conforme o mundo, do que eu ouvi lá em casa, do que eu vi na escola, do que a mídia falava. Agora é a partir de Deus em Cristo na sua palavra. É isto que ilumina meu pensamento, conduz meus argumentos e aí produz a minha fala, produz minhas ações, meus comportamentos. Ele fala no verso 17, os gentios vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Essa terminologia bíblica é bom lembrarmos, gentios. Gentios era o termo que o judeu usava. Lembra-se que aí o judeu estava lá, um povo pequeno, dentro do grande império romano. Mas o povo que Deus tinha levantado, que conhecia o Velho Testamento, a lei de Deus, cria num Deus único, no mundo era todo politeísta, idólatra. Eles conheciam e falavam de um único Deus criador e eterno. E o judeu, então, ele se distinguia de todo o resto, de todas as culturas e nações. Nós somos judeus, o povo de Deus. Eles que não são do nosso povo são os gentios. Às vezes também falavam gregos. Não porque os outros todos eram da nação grega, mas porque a cultura grega tinha influenciado muito todos os outros povos. A cultura grega foi muito poderosa, houve o Império Grego, então pensavam de forma grega, conforme a cultura grega. Então são os gentios e os gregos. Quando nasce então o Evangelho, a obra de Cristo, e surge a igreja se apropria dessa terminologia, mas dando uma interpretação nova. Nós somos a igreja de Cristo, o povo de Deus, e quem não é da igreja do Senhor, do povo de Deus, não experimentou a regeneração, o Evangelho, é um gentio. Não pertence ao povo de Deus, não pertence à igreja de Cristo. Então aqui ele diz, os gentios vivem na inutilidade dos seus pensamentos. O arrazoar deles é vão, é vazio, não tem as dimensões espirituais eternas do Deus único, verdadeiro, Criador, sustentador, razão da existência e da vida. Verso 17, então, gentios vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Mas versos 20 e 21 vai dizer o quê? Todavia, esta conjunção que vai apresentar uma ideia diferente e distinta. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Quer dizer que foi algo diferente. Não a inutilidade dos pensamentos, não a forma de pensar que havia antes, que é dos gentios. Vocês em Cristo, nele, foram ensinados. Você foi ensinado. A regeneração há de produzir este aprendizado do novo, a nova mente em Cristo. Por isso que no capítulo 5, no verso 18, ele fala de sermos cheios do Espírito Santo. E veja só que esse ser cheio do Espírito Santo não é uma questão de um fenômeno estático, emocional, estranho. Vem, alguma coisa acontece. Ser cheio do Espírito Santo tem tudo a ver com o meu pensar. É dali que nasce aquilo que eu realmente sou, não é verdade? Como eu formulo as minhas propostas de vida.
É preciso renovar o arrazoar se você vai vencer o seu mau hábito. É nesta mudança do arrazoar é que está o caminho da vitória. A transformação real acontece onde? Então, nos pensamentos. Nos pensamentos. Há uma escola, uma das correntes da psicologia que se chama behaviorismo. E esta é uma palavra que, traduzido para o português, seria comportamentalista, ou comportamentalismo. Tem a ver com comportamento. E essa corrente da psicologia entende que deve-se trabalhar o ser humano e seus problemas da forma exterior. E há tanta abordagem, inclusive na pedagogia, muitas vezes há uma abordagem behaviorista. E há pais, inclusive, que pensam que educar os filhos é ter uma abordagem de educação dos filhos behaviorista. Isto é, meu filho é muito comportadinho, ele senta direitinho. Aliás, ele tem 6 anos, 7, mas ele é até um adultinho já. Ele tem todos os jeitinhos, os modos já de adulto, já entendeu tudo, se comporta, se senta bonitinho, nunca fala alto, ele nunca corre. Eu condicionei ele exteriormente para ter esse comportamento bonitinho. Essa não é educação cristã. Porque a verdade do Evangelho não é uma questão de só mudar um pouquinho comportamentos que venham encaixar com o que a etiqueta social pede. A mudança do Evangelho é lá dentro. Não é uma questão de condicionamento exterior. É lá dentro. Sim, precisamos disciplinar nossos filhos com relação ao comportamento, claro. Mas para que nós os tenhamos antenados a nós como pai e mãe, seus instrutores que Deus deu, e nós trabalhemos na vida deles a mudança interior que é do Evangelho. E aquilo que eles tiverem de comportamento no exterior seja fruto de um interior regenerado em Cristo. A grande missão da educação cristã nos lares é levar o Evangelho ao coração dos filhos. E aí, tudo se transforma. E a nossa mudança em Cristo não é simplesmente porque agora eu tenho um jeitinho que se encaixa com um jeitinho de crente. Espero que se encaixe. Mas a questão é ir lá dentro. Mudou. Lá no cerne, no coração, a mente foi transformada. É preciso renovar o arrazoar. Quando renova o arrazoar, nós temos aquilo que chamamos de nova cosmovisão. Nossa visão do universo muda. O universo é uma criação divina, inclusive o ser humano. E a realidade não envolve só o material, como pensa uma grande vertente, a grande vertente do conhecimento humano, mas há uma realidade material e espiritual, e no ser humano estão as duas. Uma visão de mundo, de universo que se transforma. Por isso transforma a minha visão de antropologia, isto é, quem é o ser humano. Passo a ter uma visão do ser humano, então de mim mesmo, a partir das Escrituras, ser humano uma criação de Deus e para Deus. E aí muda a minha visão da ética, toda essa cosmovisão muda. Como é que o ser humano deve viver? Como é que a humanidade deve viver? O que é esperado à luz de Deus da palavra? Muda a minha visão da chamada epistemologia, isto é, a busca da verdade, o conhecer da verdade. Eu entendo que Deus é a verdade, Deus é revelado em Cristo, e a partir dele há uma verdade absoluta, porque ele é absoluto eternamente. Ele é sempre a verdade. Surge então um novo projeto de vida. No meu arrazoar, não somente uma nova cosmovisão, mas um projeto de vida novo em mim, com significado, com propósito eterno. Isto é, vivo para Deus, com Deus para sempre, não somente para as coisas do imediato que estou realizando. E há também, aí sim, nessa experiência, um novo aconchego emocional, onde eu me acalanto, onde eu acalmo, onde eu descanso meu espírito, minhas inquietações íntimas. É nesse Deus tremendo que me ama eternamente. Não é em seres humanos e em coisas, muito menos. Há uma nova perspectiva pessoal de quem eu sou e há uma nova perspectiva do social.
A paz, no sentido da paz intimista com Deus, tudo está certo com Deus através da obra de Cristo, hoje e para sempre, não importa o que está acontecendo, estou com Deus, Ele está comigo, estará sempre comigo. A virtude faz parte da minha vida, existe a virtude, aquela forma certa de viver que edifica, e aquela que destrói, não é como o mundo ensina hoje, que cada um tem a sua, e cada um vai para o lado que quiser, faz o que quiser, consigo mesmo. Não. O caminho virtuoso, que é o caminho com Deus, segundo o ensino de Deus. Há toda uma mudança na minha mente, entra gratidão, há sempre a presença da gratidão na minha vida. A presença da alegria em Cristo e não nas coisas é uma alegria diferente. Há esperança. Esperança no sentido não do pode ser, mas daquilo que foi prometido e vai acontecer porque Deus assim o disse. Propósito. Há uma razão para a vida e levantar cada manhã, uma razão que é eterna. Enfim, há uma leveza. Há uma leveza que só encontramos em Deus e em Cristo. Veja como o arrazoar muda. Isso é o que vai, então, também me dar uma outra visão em relação ao que é virtuoso e o que é maligno. E vai equacionar, enquadrar, melhor dizendo, o meu mau hábito. Eliminar o seu mau hábito, então, é preciso essa regeneração. E aí essa regeneração que leva a esse renovar do seu arrazoar. Eu não começo mais com o conhecimento humano dos pensadores humanos para tratar os meus maus hábitos. Eu entendo que o mau hábito, na verdade, é um pecado, é algo que está fora da vontade de Deus, mas está em mim, e que eu trato com Deus através de um pensamento orientado tudo por Deus. Sou uma nova criatura. Aí nós estamos no caminho para eliminar o mau hábito. O que fazer? Entendido a necessidade da regeneração, entendido que devemos renovar o seu arrazoar, partimos para substituir o mau hábito. O seu hábito precisa ser substituído. Trocar o mau hábito por um outro hábito que edifica. É isso que Paulo ensina no texto que nós lemos. Você ouviu? Você prestou atenção? É partir do novo propósito de vida em Cristo, que está no centro dos meus pensamentos, para novos hábitos. Partir de Cristo no centro do meu ser, dos meus pensamentos, iniciando ali com Ele no centro do meu arrazoar, eu vou para os novos hábitos. Como vencer o mau hábito? Preste bem atenção, não é uma questão de interrompê-lo, mas de substituí-lo. É esse o ensino do apóstolo Paulo aqui em tudo que nós lemos, no capítulo 4 em particular. Não é uma questão de interromper o mau hábito, mas de substituí-lo. Espero que você esteja entendendo. Esse eliminar do mau hábito é uma mudança que vai além do negativo. Eu não mais faço isso. Negativo. Sim, isso deve acontecer, mas envolve o positivo. O positivo. Uma mudança para aquilo que eu devo fazer. Em Lucas capítulo 11, você deve já conhecer, Jesus fala sobre aquela possibilidade muito interessante. Ele diz, um homem é possesso por um demônio, e aquele demônio então é expulso, e aquele homem então deixa de ser possesso por aquele demônio. E Jesus diz que esse demônio vai dar suas voltas, mas ele volta para aquele homem de novo e encontra o quê? Um interior dele todo limpinho, não tem mais demônio, mas vazio. E Jesus diz, o demônio volta e volta com mais 7. Volta pior. Não é uma questão só do não fazer, mas do que é que eu vou fazer. Aí está a vitória. Aí é o segredo da vitória cristã. É o que Cristo nos ensina.
deixar de ser o velho homem para ser o novo homem. Não é suficiente apenas deixar de ser a velha mulher. É preciso ser a nova mulher. A vida cristã não é sobre o não, não, não. É lamentável que nós temos passado até esta ideia para o mundo. O que é o crente? O crente é esse que não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Não! O crente é o que faz isso, é o que faz isso, é o que faz isso, é o que faz isso. Ele tem uma vida cheia, maravilhosa do que fazer. É preciso substituir o hábito. A mudança não negativa, mas que vai muito além, vai para a mudança positiva. A mudança cristã é uma nova vida. Uma nova vida. Não o que não fazer, mas o que fazer. E aí que então existe esse ensino do apóstolo Paulo todo, que ele começa falando do quê? Vocês aprenderam de Cristo a despojar do velho homem, da velha mulher. E, contrário, em contraposição, o quê? Se revestir do novo homem, da nova mulher em Cristo. Não é só despojar. E até uma ideia de santidade que corre em muitos campos do cristianismo, inclusive alguns ramos do catolicismo, né, dentro do catolicismo, que santidade é não, 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 e você vai então se ausentar da vida. O apóstolo Paulo está dizendo que em Cristo nós aprendemos a despojar, mas também aprendemos a nos revestir. Ele está usando a linguagem de tirar uma roupa e pôr outra. Metáfora, uma ilustração, para aplicação aos nossos pensamentos, à nossa intimidade, à nossa interioridade. Vocês aprenderam em Cristo a se despir e a se vestir. Tira essa roupa velha e põe a roupa nova. Como é que é isso? Ele dá tantos exemplos. Deixem a mentira, diz ele. Você prestou atenção na leitura bíblica? Capítulo 4. Deixem a mentira. Pronto. Não falo mais mentira nenhuma. Meus lábios estão fechados. Não, ele diz, fale a verdade. Se ele não vai parar de falar, você vai deixar de falar a mentira para falar, vai falar, mas a verdade agora. Irai-vos, mas não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dê lugar ao diabo. A ira, mesmo quando tem o seu lugar contra as coisas erradas, precisa tomar cuidado para não virar uma amargura, um amargor dentro de nós. Especialmente nossos relacionamentos, ao vermos alguma coisa errada no outro, da nossa casa, por exemplo, quem sabe no matrimônio. É um perigo quando essa ira não é administrada e vira amargura, enraizada, e ali, dali para frente, nada mais serve, nada mais presta e nada se conserta. Ele fala também o quê? Aquele que furtava, não furte mais. A sujeita, a mulher, o homem, vivia através do roubo, de tirar dos outros o que não é dele. Agora eu sou crente, não faço mais isso. E como é que fica agora? Então, boa parte do meu sustento vinha desse negócio aí. E agora? Eu era um gerente torto, eu desviava dinheiro, eu era um agente da lei, torto, eu desviava dinheiro, lá na minha empresa eu desviava. Agora não faço mais. E agora? Pois é, ficou difícil. Vou ficar esperando, quem sabe a igreja vai vir cuidar de mim materialmente. Não é? Não furte mais. Antes, diz ele o quê? Ao contrário, faça o quê? Trabalhe. Vai ganhar o dinheiro honesto. Vai suar a camisa. Você tira uma coisa, põe outra. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Uma pena, não é? Quando da boca de crente sai palavra torpe. Lamentável. Se converte e não abandona aquele palavreado do velho homem, que é conforme o mundo. Palavras sujas, palavras até nojentas, equivalentes chulos, para coisas que nós não queremos. Você está conversando com a pessoa, eu não vou falar a palavra chula,
mas cada 10 palavras ele enfia no meio a palavra fezes. Meus irmãos, fezes é um negócio que eu quero ficar longe delas. E o camarada fica pondo o negócio no meio da conversa. Para citar apenas um pequeno exemplo. Palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então que agora o que? Eu sou um cara calado, sou uma mulher calada. Não. Sai aquela que é boa para a edificação. Sai o que é ruim, entra o que é bom. Eu continuo ativo, mas agora numa outra direção. E aí vai a questão da amargura, da cólera. Ele não vai trabalhar cada um desses, mas ele põe a lista: amargura, cólera, gritaria. Oh, gritaria. Casa de crentes onde há gritaria. Lamentável. O vizinho escuta. Que testemunho feio. Depõe contra Cristo e contra a igreja. Aquela casa é uma gritaria. Marido grita com a mulher. Mulher grita com o marido. Pais gritam com os filhos. Se resolve as coisas no grito naquela casa. Não é de Cristo. Amargura, cólera, gritaria. O que eu vou fazer se eu não vou gritar então? Que tal conversar de forma ponderada e sábia, de forma clara, colocar o que é necessário com autoridade, sem gritaria. Malícia. Malícia que hoje, nos nossos dias, é considerada até virtude no mundo. Ser malicioso, tudo é sexo. E aí ele coloca outras coisas: sejam compassivos, perdoem-se uns aos outros, etc, etc. Eliminar o mau hábito. Que o Senhor dê vitória a cada um de nós sobre os nossos maus hábitos. Que o Senhor lhe dê entendimento e vitória sobre o seu mau hábito. Que cada um aqui possa eliminar o mau hábito. Ouça a palavra de Deus mais uma vez. O texto está lá. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Que o Senhor assim faça. Oremos. Em verdade, Senhor, a tua obra em Cristo é tremenda, poderosa e maravilhosa. Nós queremos, Senhor, essa riqueza em nós, essa riqueza de Cristo em nós, essa nova vida. Aplica a tua palavra a cada um aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada coração, de cada vida. O Senhor sabe onde o teu Santo Espírito tem trabalhado e precisa trazer uma vitória. Dá, Senhor, contrição, arrependimento, consciência do que é mal. E haja, Senhor, a busca do caminho da tua palavra para a libertação. E toda obra maligna, considerada pequena, e aquela que é grande, seja eliminada do nosso meio. Seja eliminada desta casa que está sendo perturbada, Senhor, pelo hábito maligno. Que haja ali um frescor teu, do teu Santo Espírito. E a obra do diabo possa ser expulsa e surja ali uma atitude, um agir, segundo a tua palavra. Aplica aos nossos corações e nos fortalece em ti. Pedimos pelo teu amor em Cristo. Amém. Amém.